Olá, amados, graça e paz. Quando perseveramos segundo a verdade, que é a natureza divina, porque está escrito: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Quando reivindicamos a natureza divina e perseveramos segundo a fé e promessas excelsas, isso nos é imputado como justiça, do qual tudo é possível àquele que crê, e nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança naquele que tudo opera e executa. Não nos justificamos a si mesmo, porque sabemos que segundo a natureza humana ninguém pode se produzir nada segundo aquilo que é celestial. Somente aquele que segue segundo o seu Espírito que nos torna capazes de perseverar segundo fé e promessas excelsas. E isso nos é imputado como justiça, tornamos a própria justiça de Deus, do qual somos pedras espirituais, aonde aquele que estiver interligado na mesma fé, no mesmo coração, no mesmo espírito reto, fugindo de toda corrupção, de toda podridão, de tudo aquilo que é segundo a natureza humana, que é corrompida, que está apartada de Deus como filhos bastardos, aqueles que não aceitam aquele que pode nos unir novamente ao nosso Senhor. Ele é a religião, ele é o religare, a ligação do homem perdido no jardim do Éden, aonde através dele ele nos torna ligados ao Pai novamente. Ele é aquele que por adoção nos torna como filhos legítimos, e ele exerce o direito, e nós tornamos a própria justiça, aqueles que alcançam o dom de justiça, aonde através do discernimento que alcançamos através de uma estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus, ele revela a imagem, a glória do Deus Altíssimo. Ele é a glória da segunda casa, ele é aquele que enche a casa, aonde nos concede estar plenos do Espírito, aonde se tiver de gloriar em algo, gloriamos antes em nossa fraqueza, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Estamos sempre na dependência dele, nos humilhando diante da sua mão poderosa, segundo joelhos dobrados diante dele, vigiando e orando sem cessar, estando na devida obediência, como um culto racional, um culto de ação de graças, da onde devemos demonstrar pelo bom proceder, demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós ainda tenhais o Espírito Santo, assim nos ensina o Senhor, porque muitos são teatro, muitos são somente passam como que um esmalte no vaso para fingir o exterior, estão como pálidos, estão como tontos, cambaleantes pelo seu próprio vinagre, da qual não se alcança e ainda querem passar por o mestre. Está escrito: de agora em diante não haverá mais mestre entre vós, mas haverá aqueles instruídos pelo Espírito Santo. Profeta até João Batista foi o último nascido do ventre de mulher, foi grande que anunciou o batismo de arrependimento, o batismo de justiça, que dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Mas também não vigiou, foi influenciado segundo aqueles sacerdotes e permitiu com que sua luz fosse desvanecendo, aonde a função daqueles que estão como que anjos disfarçados de luz é sempre a função do escarnecedor, influenciar para que percam a luz, porque eles dizem que são luz, mas estão nas trevas, e esses são os mentirosos, os bajuladores, enganadores, da qual o seu fim está eminente, porque são tempos de indignação e ira do rei, aonde a porta lhes foi fechada e estão sendo expulsos. Enganadores, ludibriadores se tornaram o próprio objeto de adoração, a ponto de querer sentar-se no trono de Moisés, da qual
idólatras, feiticeiros, enganadores, da qual aquele que tem discernimento os conhece um por um, aqueles que toleram Jezabel, aqueles que falam em interesses de família, mas não têm zelo para a família, porque estão como obreiros da iniquidade, acumulam iniquidade sobre iniquidade, não têm zelo nem mesmo pela sua alma. Como podeis ter zelo para a alma para com o próximo? Enganam o povo, desvia o povo. Aonde não há revelação, aquele que revela a imagem, a glória do Deus Altíssimo, que é Cristo Jesus, o povo se desvia, o povo se encaminha. Ele dizia: uma geração má e adúltera me pede um sinal, eu que quero de vós o sinal de Jonas, porque o sinal de arrependimento, porque não tem revelação e o povo está desviado. O povo acumula iniquidade sobre iniquidade, não tem equidade, não se exerce o direito, não se busca a justiça, nem podeis ser justificados, porque o Pai concedeu ao Filho o julgamento e Ele é aquele que nos justifica, Ele é aquele que nos capacita, e a cada dia que passa o povo se apoia em entendimento de próprios olhos, aonde não se alcança o desviar do mal, aonde perece por negligência e falta no ensino. E Ele é aquele que nos diz que está expirando aqueles que assim perseveram. É como no tempo de Ananias e Zafira, que mentia o Espírito Santo e assim expirava, caía como que mortos no chão, assim como aquele povo rebelde no deserto que ficou com seus corpos estirados no chão. Assim é que o Senhor está a operar por conta da indignação, a ira do Cordeiro. Assim Ele está a operar em mais um dia. Contemplai o livramento para aqueles que depositam nele a confiança. Arrependei-vos, aqueles que ainda têm o seu nome escrito no livro da vida. Mas aqueles que estão na imundície e tiveram o seu nome riscado, suje-se mais ainda enquanto há tempo, porque o Senhor é aquele que está trazendo o galardão. Eis que trago o vosso galardão sem demora. Assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.